Olá, eu sou Michel Falconieri. E eu, Renata Falconieri. E nós somos o Casal Cristão. Olá, amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos para a lição número 9, né? E o título da lição é O Dia em que Deus Mandou Construir uma Casa sob Medida. A construção do santuário foi uma iniciativa de Deus para explicar ao povo de Israel de maneira ilustrada o plano da salvação. É desejo de Deus que todas as pessoas compreendam o caminho da salvação. Assim como uma mãe põe no colo um bebê e com uma Bíblia ilustrada ensina através das ilustrações o amor de Deus, assim também Deus fez com Israel no deserto. O santuário feito por Moisés no deserto era apenas uma réplica miniatura do santuário celestial, onde Cristo, como nosso sumo sacerdote, depois de oferecer sua vida em sacrifício, ministra hoje em favor do pecador. Agora eu vou ler o segundo texto aqui, que é a citação de Ellen White. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Tal era o serviço efetuado como exemplar e sombra das coisas celestiais. E o que se fazia tipicamente no ministério do santuário terrestre é feito na realidade no ministério do santuário celestial. Depois de sua ascensão, começou nosso Salvador a obra como nosso sumo sacerdote. Diz Paulo, Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Isso está no livro de Hebreus, capítulo 9, 24. E esse texto que eu li, é uma citação que está feita no livro Cristo em seu santuário, na página 94, da educadora cristã Ellen White. Né? Então, nós vamos começar agora a lição número 9. E aí eu peço a todos que estão nos assistindo nesse momento que fechem os seus olhos e curvem as suas frontes e nós vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Pai. Nos perdoa pelos nossos pecados, nos perdoa porque às vezes a gente não te procura, nos perdoa porque às vezes somos displicentes com a Tua palavra, Pai. Mas te pedimos nesse momento que o Senhor abra os nossos olhos, nossa mente, nossos ouvidos e o nosso coração, para receber a Tua palavra com amor e em sabedoria, e que possamos praticá-la em prol do Evangelho. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos para a primeira pergunta. O que Deus pediu que Moisés fizesse? E a resposta está no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8. Que diz assim: E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Bom, quando Deus deu essa ordem a Moisés, foi exatamente como Deus também deu a Noé, na criação da arca, né? Deus deu todas as medidas, todos os materiais que era preciso, deu todas as instruções bem direitinho para que Moisés fizesse esse santuário, né? Que a gente vai ver o objetivo dele no decorrer da lição. Amém. Bom, vamos para a segunda questão, que diz o seguinte: o santuário que Moisés construiu era a cópia de qual santuário? E a resposta está lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 24. E diz o seguinte: Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, o santuário que Moisés construiu era uma cópia do santuário celestial, onde Cristo está nesse momento por nós, intercedendo por nós diante de Deus. Vamos para a terceira pergunta, que diz o seguinte: que móvel do santuário o apóstolo João viu no santuário celestial? A resposta está lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. E é o seguinte: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Amém. Então, irmãos, qual foi o móvel que o João viu durante a visão dele escrevendo o livro do Apocalipse? Ele viu a Arca da Aliança, a mesma Arca da Aliança que Deus mandou Moisés construir. Tá bom? Amém. Vamos para a quarta questão. O que Deus mandou Moisés colocar dentro da Arca da Aliança? A resposta está em Êxodo capítulo 25, verso 21 e também em Êxodo 31, verso 18. Diz o seguinte:
Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Amém. E o... Como é? 31:18 diz assim: Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Amém. Então, o que foi que ele mandou colocar dentro da Arca da Aliança? Os 10 mandamentos, né? Nós sabemos que Moisés fez nas tábuas de pedra o que Deus mandou ele escrever lá. E na Arca da Aliança, Deus mandou colocar esses mesmos 10 mandamentos dentro da Arca da Aliança. Ou seja, as tábuas foram escritas pelo dedo de Deus. Isso, amém. Amém? A quinta questão diz o seguinte: que animal era morto em sacrifício diário pelos pecados do povo? Está lá no livro de Êxodo, capítulo 29, os versículos 38 e 39. E diz o seguinte: isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Então, o animalzinho que era oferecido em sacrifício era um cordeiro, né? E isso é uma simbologia. Na próxima pergunta, que quem vai responder é a minha esposa, tá bom? Amém. Vamos para a 6ª questão, né? Que ela tem uma referência aí com a 5ª questão, é como se fosse uma continuação. Então, vamos lá. O cordeiro morto em sacrifício no santuário terrestre simbolizava quem? A resposta está no livro de João, capítulo 1, verso 29. Diz o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Amém. Então, como o Senhor mesmo falou, a complementação da questão anterior, né? Que o animal usado era o cordeiro. E o que é que ele simbolizava, né? Simbolizava Jesus. Da mesma forma que Jesus veio a esse mundo para tirar os nossos pecados, o cordeiro era utilizado em sacrifício pelos pecados do povo. Quando alguém cometia algum pecado, levava-se o animal até lá e sacrificava. Hoje em dia isso não acontece mais, né? Algumas religiões acabam utilizando animais aí que a gente sabe que não deve mais ser utilizado. Porque quando Jesus veio, ele já... ele acabou com todos os acabou sacrifícios. com os pecados de todas as pessoas e não é necessário mais sacrifícios de animais. Então, o verdadeiro cordeiro e maior cordeiro, né, já morreu pelos nossos pecados. Amém. Amém? Vamos para a 7ª e última questão, que diz o seguinte: qual é o ministério de Jesus hoje no santuário celestial? Está lá no livro de Hebreus 8, de 1 a 2. E diz o seguinte: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Amém. Amém. Então, o que significa? Que nesse momento o ministério de Jesus está estar no santuário celestial, né, intercedendo por nós diante de Deus, né? Então, ele é o nosso advogado, ele é o nosso intermediador, ele nos uniu com Deus novamente através do sacrifício no Calvário, e agora ele está no santuário celeste intercedendo por nós, até o dia que, quando ele terminar a obra no santuário celestial, ele voltará e levar os remídios dele com ele. Amém? Amém? Amém. Então a nossa maior esperança está no Cordeiro, né? Bendita O Cordeiro. esperança. Amém. É isso aí, amados. Então, se você gostou de mais esse estudo, hoje ele foi um pouco mais objetivo, perguntas mais simples, né, e respostas mais diretas, né? Quem aí tiver a oportunidade de ler o livro de Êxodo, e aí você vai ver, se deparar com a Arca da Aliança, com o tabernáculo, o Santo dos Santos, e aí toda a questão das festas, né, a questão do sacrifício, são coisas bem objetivas. Então essa lição hoje ela foi um pouco mais objetiva, com perguntas mais diretas e mais simples de responder e também de explicar, né? Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no nosso canal, compartilha, né? Dá o like também, replica lá no pessoal lá dos grupos de WhatsApp que você conhece, nos seus grupos de família, né? Com os amigos, replica para todo mundo, compartilha, né? Acompanha o Instagram lá da minha esposa, vai estar aqui embaixo, não sei se é aqui ou se é do lado de cá, mas vai estar aí aparecendo na tela para vocês.
Deixe o seu pedido de oração nos comentários, se você quiser que a gente ore por você, que a gente interceda por você. Então deixe o seu nome nos comentários, deixe o pedido de oração de alguém por quem você queira orar, né? E aí a gente vai estar orando por essas pessoas, tá bom? Então fiquem todos com Deus e até a próxima lição.